Meu querido amigo Lindomar Darós, amigo de longa data, inspiração para as minhas pesquisas. Quero agradecer você ter aceitado conversar comigo. Esse é um dos vídeos que segue na coletânea de encontros, de conversas que eu estou fazendo com pessoas do nosso universo, o universo da adoção, e que vai também fundamentar o meu trabalho da tese de doutorado, minha pesquisa na tese de doutorado. Esse doutorado eu estou fazendo no PROPED, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. E o meu orientador, Lindomar, é Dilton Ribeiro do Couto, Couto Júnior. É... é um prazer ter você aqui, querido. Já adianto que muito do que vamos falar está aqui, ó, nesse livro maravilhoso que você deixou para a gente a partir da sua tese de doutorado também. Então já fica a dica, eu vou colocar registrados os dados dos livros que nós falarmos aqui na apresentação que vai no YouTube, e esse vídeo vai ficar sediado no YouTube do Cores. Você me autoriza a Claro, publicar depois a nossa conversa? claro. Mas se no meio você quiser que corte alguma coisa, fica à vontade também, tá? Que a gente ajusta. É um Querido, eu prazer queria que estar você aqui com você começasse se também. apresentando um pouquinho para quem nos escuta, nos ouve, nos vê. Então, eu sou Lindomar, né? Lindomar Darós. Sou psicólogo, passei no primeiro concurso para o TJ do Rio de Janeiro em 98, entrei em 99 e estou na vara de infância, juventude e idosos de São Gonçalo desde que entrei. Né? A gente mudou de prédios, mas não de serventia. Então, assim, é... eu acho que é isso. Assim, eu sou defensor de direitos humanos, eu tenho um foco na pesquisa muito voltado para a infância. Né? Minha orientadora de doutorado e supervisora de pós-doutorado foi Esther Arantes, que é uma das referências nacionais sobre estudos de infância no Brasil, né? Que iniciou a escrita sobre a roda, dos esportes. Então, assim, tive uma boa formação com a Esther no doutorado e pós-doutorado, tive com uma das maiores referências do movimento negro no mestrado, que é a Eliana Teodoro. Então, assim, Nossa. sempre tentando estar próximos de pessoas que têm uma contribuição para a questão da diversidade e para a questão da equidade de direitos da população subalternizada, que é a população preta, a população LGBT, a mulher, né? É, As pessoas com deficiência. com deficiência, a infância, né? A Eu infância, costumo, que é a categoria de poder, né? sim, eu costumo afirmar que a infância está para o feminino Uhum. na relação com pátrio e poder, porque o macho alfa, né, na cadeia da hierarquia ocidentalizante, ele objetifica as mulheres e a infância. E a infância, Né? E como eu não estou propriedade. dizendo isso, eu não estou dizendo que é porque é, todo macho alfa, hétero, cis, ele vai ser um abusador de criança, mas ele se relaciona com a criança como se ela fosse propriedade dele. Uhum. Né? E eu acho que a gente vai tocar nesses pontos hoje. Uma das Vamos. primeiras questões que você vai trazer aí, né? É. E eu não vou adiantar isso para você perguntar, mas que eu acho que é fundamental, né? A gente tem que perguntar se de fato, né, o CNJ, através do que ele tem feito com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, cada vez mais tornando eugênico, racista, né? É, se ele está contribuindo para uma nova cultura da adoção ou ele está reificando os velhos modelos em que os Exatamente. adultos decidem tudo sobre a criança que tomará por filho ou filha. Cor de pele, condição de saúde, PCD ou não. Então, assim, o que faz com que, né, o sistema de justiça, na estrutura do Tribunal de Justiça, na cúpula do órgão dito fiscalizador externo, que de externo não tem nada, porque o CNJ ele é formado por juízes, desembargadores e afins, não é formado pelo poder popular, né? É. Para mim, o judiciário seria fiscalizado se ele fosse fiscalizado por coletivos Pela sociais, sociedade, né? pela Por sociedade. representações da sociedade. É. Exatamente. E não por desembargadores, juízes.
que estão na estrutura de poder e que dominam, inclusive, o orçamento de Sim. todo o poder judiciário, né? Então, assim, aqueles 6% lá dos impostos que vão para o poder judiciário, grande parte dele é paga e gasta com pagamento de salários e benefícios à magistratura, né? E as pessoas acabam achando que todo trabalhador do judiciário é juiz, né? Mas alguns colegas nossos também se acham juízes, sabe? Assim, A estão no gente pode quintal do também teatro. entrar nessa questão das equipes técnicas. Se a gente tiver tempinho, a gente pode entrar nisso também. Amigo, a sua presença aqui se dá na construção de diálogos com pessoas que participam de diversos pontos dos atravessamentos nos processos formativos no contexto dos grupos de adoção. Então, eu já conversei com Luiz Schettini Filho, que é uma referência no movimento da Uhum. adoção, dentro da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, do Movimento Nacional da Adoção, fundador de grupo, pai por adoção, filósofo, psicólogo também, seu colega, né? Conversei com a Alex, Marido da querida marido Suzana da Schettini, querida Schettini, que é uma maravilhosa. um amorzinho de pessoa. Conversei com a Alexia Salvador, com a família Amarante dos Anjos, com Silvana do Monte Moreira. E você vem nesse conjunto de brilhantismo de pessoas brilhantes no universo da adoção para enriquecer esse longo debate, porque a conversa se protrai no tempo, né? Com esse longo debate, na perspectiva de um psicólogo atuante em vara de infância e juventude, ou seja, a representação da equipe técnica, né? E nessa perspectiva, penso que você pode falar um pouquinho, né, de como é ser psicólogo em vara de infância e lidar com essas pessoas que buscam adotar, que buscam paternar, e se devotam a esse encontro com a diferença no outro, com uma outra criancinha, um outro ser humano que está por vir. E aí, para instrumentalizar bem esse nosso papo, a gente já alinhou algumas temáticas, né? Eu queria começar provocando essa sua fala sobre como é ser psicólogo em vara de infância, na perspectiva de o direito à adoção é um direito de papai e mamãe ganhar filhinho ou é direito das infâncias? Bom, eu penso que deveria ser um direito das infâncias. Para mim, assim, eu concordo com o Luiz Schettini, né, filho, que toda filiação é adotiva, seja das Isso. próprias entranhas ou não, né? A gente vai estar falando aqui da adoção judicial, daquela em que você adota uma criança de uma origem outra sem fazer as burlas que a adoção fraudulenta e similares faz, né? Então eu chamo de adoção judicial para poder fazer esse marco, que é uma adoção que está respeitando os marcos legais e você adota uma criança de uma origem outra. Não que não possa acontecer adoções dentro da Da família, estrutura né? familiar, né? Eu já fiz vários estudos e fui favorável, apesar de eu não daria um parecer favorável para eu adotar um sobrinho. Meu sobrinho é meu sobrinho, não precisa ser meu filho, Uhum. né? E eu vou ter uma importância na vida dele a partir desse lugar de tio, né? Mas a gente insiste em dizer, eu acho que assim, o imaginário social cobra dos adultos que sejam pais e mães, né? É, E aqueles que têm condições de ser, né? E se recusam são vistos, inclusive, como pessoas desalmadas, né? Muitas mulheres que decidem não serem mães são é. vistas como mulheres que não têm um devido valor, que não cumpre com a sua função social que é reproduzir, né? A missão Essa da é uma das maternidade. reivindicações do feminismo, né? De que quem tem um útero tem que ter o poder de decidir, né? E não parir compulsoriamente, né? E aí junto com isso vem toda a discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Mas, assim, o que eu vejo na minha longa prática de quase 27 anos de TJ, né, é que cada vez mais é o direito do adulto em decidir quem eu tomo por filho, que é considerado, do que a criança. Porque o Sistema Nacional de Adoção. Eu me lembro que nos idos de 2016 eu estava voltando do sanduíche de Nova York e eu fui para uma reunião, né,
E nessa reunião a gente estava discutindo essa questão. Teve aquela primeira mudança horrorosa no sistema que tiraram todos Uhum. os dados, ficava só o número do processo. Lembro. Não sei se você Uhum. lembra, né? Que foi um Lembro. caos aquilo, né? Aí depois foram resgatando e foram colocando coisas excessivas, eu acho, né? Retomaram agora algumas, né? Não, e com muita gravidade, né? É. É, Para mim, deveria ser. O adotante deveria ter duas possibilidades de escolha, Saulo, que é qual a idade do filho que eu desejo ter e quantos filhos ou filhas eu desejo ter. No mais, seria a criança da vez para a família da vez. Né? Ah, mas isso é muito autoritário, a gente não vai ter habilitando suficiente, pessoas habilitadas suficientes. Nós temos em torno de 40 mil famílias habilitadas o tempo todo, desce um pouco, sobe um pouco esse número, e em torno de 4, 5, 6 mil crianças aptas à adoção. Então a questão da adoção não diz de falta de pessoas habilitadas a adotar, Tá. diz de falta de pessoas que se propõem a adotar as crianças que efetivamente existem. Crianças portadoras do HIV, crianças com sífilis, crianças com tuberculose, com citomegalovírus, crianças que vêm ao mundo marcadas por algumas delicadezas que precisam ser muito bem cuidadas para tentar superar ao máximo e expandir as suas potencialidades. Mas aí havia um tempo que o número de escolhas era o sexo, era a idade e a cor, né, basicamente. Acho que E a cor isso sempre teve presente. sempre teve presente, sempre teve. O gênero e a cor sempre estiveram É, presentes, além da eu, eu idade. eu não diria nem o gênero, para mim é o sexo biológico. É, Porque o desculpa, o sexo biológico, é verdade, não é a identidade, é. que a gente Perdão. nem sabe o que essa pessoa vai ser, É, né? é, Quem ela vai, como ela vai se constituir no mundo em sua performance de gênero, né? exatamente. Mas assim, e isso eu acho muito grave. E as pessoas chegam com. E aí o CNJ ele vai cada vez mais depurando esse menu, É. né? Esse cardápio para você preencher e dizer o que, que você quer. Eu Qual o ia deixar produto para o que você final, deseja. eu ia deixar para o final, mas acho que cabe bem aqui, nesse momento que a gente está conversando, essa provocação. E vai em tom de denúncia mesmo aqui no início. Quando eu fui começar a levantar os dados para minha pesquisa, eu me espantei com o sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, que tem um monitoramento quase que em tempo real dos dados a respeito das crianças em contexto de abrigamento e dos pretendentes à adoção. Recomendo às pessoas que acessem o site do Conselho Nacional de Justiça e busquem o que eu estou falando, né? Ele é um sistema muito bem elaborado, com gráficos assim que você consegue manipular, filtrar. Mas olha que interessante, demos um passo. Agora nós temos como filtrar a orientação sexual e o gênero, não a identidade. O gênero, porque eles colocam lá o gênero e eu acho que eles confundem sexo, é isso que a gente estava falando, né? Sexo com identidade de gênero, mas tudo bem. Mas colocaram lá. E esses filtros você consegue aplicar para os habilitandos, para as pessoas, perdão, habilitadas, né? Para as pessoas habilitadas para adoção, né? Só que quando você muda ali, clica nas infâncias, esses recortes somem. Isso fica estampa, né, escancara a LGBTI-fobia institucional, que acompanha muito aquelas perspectivas de Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, sobre o racismo estrutural e institucional, né? É paralelo e é preocupante, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Então, assim, é, nesse livrinho aqui que eu escrevi há pouco com 5 colegas, são 5 autores desse livro, né? Aqui eu conto como que a gente faz as habilitações para adoção, habilitação para adoção em São Gonçalo, quando eu sou psicólogo de referência, que eu utilizo a metodologia sociopsicodramática, né? E são 6 sessões, né? Mais uma sétima depois para ter o depoimento de alguém que já adotou, né? E que cada sessão eu dedico a aprofundar questões. Mas assim, em todas elas eu trabalho a questão do racismo estrutural, né, do patriarcado como um dos grandes devastadores dos direitos humanos,
com a questão da misoginia, com a questão do desrespeito e desqualificação do comportamento sexual da mulher, porque o homem pode tudo, a mulher pode nada, né? O homem, se ele pega 50 num dia, ele é um garanhão. A mulher, se ela pega 5, ela é uma vagabunda, É, né? É assim que a sociedade retrata essa mulher. É sempre o comportamento sexual da mulher que está em questão, não do homem. Claro, se o homem for bicha como nós também está. Muito parecido com o exato. da mulher, né? Porque nós somos vistos como as devassas, né? É. As promíscuas, né? É, mas Ah, aí, corpos abjetos. isso, corpos objetos. Eu até gosto mais do que usar sigla, né? Porque eu acho que ela tem uma miríade de possibilidades. Usar pessoa, sexo, gênero dissidente, que eu acho que cabe tudo. Isso. Né? Boa. Eu tenho feito esse exercício atualmente, porque eu acho que ele fica mais ampliado e dá para você falar de cada categoria específica quando você vai focar em alguma coisa. Né? Mas aí, logo na primeira sessão, a gente trabalha com inversão de papel já de cara, né? Uhum. E as pessoas são chamadas a se apresentarem no lugar das outras, né? Eu geralmente coloco duplas de homens e mulheres, para que os homens tenham que se anunciar no lugar do feminino. Uhum. Que eu acho que isso é um modo de você confrontar o machismo e o patriarcado, né? Nesses anos todos, só tive uma situação de um cara que não conseguiu de jeito nenhum, né? Não, mas eu sou mulher, e foi muito, chega a ser anedótica essa situação, porque a dupla dele, ela tinha um nome chamado unissex, né? E aí ele Uhum. fala, eu não consigo porque eu sou homem. Ela fala, mas meu nome é unissex. E ele não conseguia falar, né? Acabou adotando, né? É um homem conservador, um pai conservador, né? Mas tá lá, tá na vida dele, né? Porque assim, não dá para você individualizar a questão, né? Mas aí É. quando as pessoas chegam para falar de que criança é essa que ela deseja, no lugar do outro, né? Porque eu coloco em análise o perfil quando a pessoa está atuando no lugar do outro. Porque eu desfoco, né, e coloco por uma questão mais coletiva. Porque o desenho desse perfil, ele não é individual. Ele primeiro ele é marcado e orientado pelo próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O CNJ é o grande Exatamente. responsável disso. Né? Uhum. Porque é ele que cria a miríade de escolhas. É ele que Exato. diz que eu posso decidir se o meu menino, se eu vou adotar um menino ou uma menina em função do sexo de nascimento, né? Do sexo designado ao nascimento. Então, assim, quando a pessoa diz, mas eu quero uma menina, e tá, mas e se essa pessoa que chegar para você, né, falar um dia assim, papai, olha, eu nasci com xerequinha, mas eu sou menino, o que você vai fazer com essa criança? Ah, não, aí já é minha filha, né? Eu vou amar, eu vou protegê-la. Falei, pois é, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas travestis e transexuais no Brasil, que são expulsas de casa na rota ali dos 12, 13 anos, quando afirmam-se mais enquanto identidade de gênero, né? E que são Quando postas para começo a fora de se casa. entender, é, Isso. São postas para fora de casa, são relegadas à exploração sexual infantil, infanto-juvenil, são né? expulsas das escolas, não é nem uma questão de Sim. evasão. Hoje em dia a gente vê isso claramente, né? Uhum. A sociabilidade no contexto educacional, assim como no familiar, ela é altamente prejudicada pela transfobia. Uhum. Uhum. Então, o que acontece não é uma evasão maior de Uma pessoas expulsão. ter, é uma expulsão, né? Expulsão. Não tem lugar para ela, Exato. né? É o corpo abjeto. Não tem lugar para ela, né? Então, assim, eu vou colocando em análise essas questões. Então, assim, por que tem que ser menino ou menina? Se no final das contas eu não sei o que esse corpo biológico vai performar como gênero. E o que eu tentar interferir sobre essa performance, o máximo que eu vou conseguir fazer é produzir sofrimento. Porque eu Isso. não vou conseguir direcionar uma performance de gênero de uma pessoa. Eu posso retardar, eu posso amedrontá-la, eu posso assustá-la, eu posso levá-la ao suicídio ainda na infância, mas eu não vou impedir que ela seja uma pessoa trans ou travesti, se Exato. assim ela o for. E não é que ela vai decidir ser, se ela o for. E eu tenho uma fala que, E que desculpa te interromper. divide um pouco da maioria do pessoal do movimento, porque eu não acho que a pessoa trans ela nasça trans. Eu acho que todos nós nascemos. E aí, a partir do processo de subjetivação, dos nossos encontros com o outro e com o mundo, nós vamos nos forjando sujeito e vamos nos constituindo enquanto gênero, que pode coincidir
com as premissas heteronormativas. Nasceu com peru, né, vai ser menino. Nasceu com vagina, vai ser menina. Mas pode não coincidir. E é por isso que é importante a gente falar de pessoas cisgênero e transgênero. Porque nós cis, por mais que não sejamos, não performemos, eu e você, como desejam que os homens performem certo, né? Performamos uma certa masculinidade. Né? Mas tem corpos que não performam masculinidade alguma ou Alguma. feminilidade alguma. E esses corpos são os corpos mais alvo da violência. Né? E a LGBTfobia ela não prejudica apenas as pessoas sexo gênero dissidentes. Teve anos atrás a situação de um pai e um filho, né, assim, Isso. Bem adolescentes, que estavam lembrado. de mão dadas na rua e os dois foram espancados porque acharam que era um casal de rapazes. Né? Um coroa namorando um garotão. Né? E se fosse um coroa namorando um garotão? Não seria um problema do coroa e do garotão? Se esse garotão fosse um garotão maior de 18 anos? Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? Né? Por que eu me autorizo a dizer e a me preocupar com o que o outro tem entre as pernas? Por que o que o outro tem entre as pernas é tão importante para mim e eu vigio tanto isso? Por que eu tento cobrar que dada a performance de gênero coincida com a genitália que o mundo diz que tem que ter? Né? Qual a Comendo para quem importância está ouvindo a disso? gente a história da sexualidade de Foucault. Vai trazer algumas reflexões sobre isso. Então, assim, por que a gente se autoriza isso? Aí quando vem, mas eu quero uma criança saudável. Tá, mas e se você tivesse parido um filho e viesse com alguma questão de saúde? Você deixaria ele no hospital, ou exporia em via pública, ou entregaria voluntariamente a adoção porque não atendeu a tua demanda de ter um filho saudável? Né? Ah, mas o sistema me autoriza a escolher. É verdade, o sistema autoriza você a escolher e eu não acho que você é a principal responsável por isso. Eu acho que é o sistema que coloca isso para você. Mas nós, na condição de pessoas que estamos nos havendo com isso que foi criado pelo CNJ, precisamos nos posicionar de modo ético-político em relação a essa coisa estranha que o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento produziu, acreditando que está produzindo no melhor interesse da criança. O próprio nome, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e a sigla SNA, para mim é uma questão, porque para mim incide ali um equívoco teórico. Porque seria Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção. Porque primeiro você acolhe quando há necessidade, às vezes acolhe sem necessidade, que é um assodamento também, né? Mas trabalha as potencialidades de retorno, de reunificação dessa criança às origens, para, quando da impossibilidade disto, encaminhar a adoção. Então, por que eu chamo de Sistema Nacional de Adoção primeiro e Acolhimento depois? Eu ponho um A só e chamo de Sistema Nacional de Adoção. O modo como a gente nomeia o mundo, ele não só representa um mundo existente, ele produz mundos. Significa, produz significado. Ele produz mundos, ele produz realidades. Né? O, 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 o virtual e o real, o ficcional e o real, eles são facetas de uma mesma moeda, eles se retroalimentam. Não é à toa que a literatura representa o seu tempo histórico. Né? E aí eu vou fazendo isso em cada uma das categorias que o CNJ vai trazendo. Agora, recentemente, com essa nova mudança, né, veio a determinação de que a gente tinha até 180 dias para poder consertar uma questão que o Sistema Nacional fez que deu merda, né, que foi que quando a pessoa colocava aceita criança detectada, quando ele criou as categorias das doenças, ele colocou sim para todo mundo. E aí eu me vi selecionado por 3, 4 pessoas que eu atuei na habilitação, desesperadas porque foram acionadas por outras varas, né? Porque foi feita vinculação automática. Assim, como que o sistema vai e faz isso? Aí você produz sofrimento desnecessário, porque primeiro você, sistema, diz que a pessoa pode escolher. Aí você altera um sistema sem antes capacitar a base, o chão de fábrica do trabalho, que somos nós, equipes técnicas, né? Para poder primeiro fazer essas alterações, para depois começar a vincular automaticamente.
O que deveria fazer é impedir que as alterações fossem feitas automaticamente e que nós tivéssemos que inserir as alterações. Porque quando o sistema faz isso, primeiro, vincula. Né? Aí o técnico vê a vinculação, o técnico precisa olhar para aquela vinculação. Aí ele vai abrir lá, vai estar lá marcado tudo, porque o sistema colocou automaticamente. Né? E aí aciona essa pessoa. E essa pessoa fica completamente desorganizada. Porque não são pessoas que não são éticas, são pessoas que, sabe, têm a sua ética e têm, inclusive, constrangimento em dizer que não aceita uma criança com dada característica. E aí ela é convocada a ter que dizer não. O que E também algumas pessoas. causa um grau de sofrimento, né? Exatamente. E aí algumas pessoas disseram para mim, e a pessoa disse que eu vou ser prejudicada porque está no meu perfil que eu aceito. E aí eu conversei inclusive com um colega, o colega falou, não, não disse isso, Domar. Mas a pessoa estava tão desesperada que ela conseguiu compreender o que ela pôde do que o colega orientou. Eu conversei com as 3, 4 colegas que fizeram a vinculação, que fizeram a primeira chamada com a pessoa. Né? E, e não foi, não, olha, eu não falei isso. Mas a pessoa escutou isso, porque entre o que eu falo e que o outro que está ali, desesperado, fragilizado, porque ele naquele momento é o elo mais fraco, né? E se você recusa 3 vezes uma criança no teu perfil, você é posto para nova avaliação, né? E aí as pessoas que estão lá, elas não sabem que quem vai reavaliá-las, se não for aposentado ainda, vai ser a mesma dupla de referência que a habilitou. Então que a conhece, que sabe que não era bem aquilo, né? Então ela vai ficar suspensa um períodozinho da reavaliação, mas ela não vai ser excluída, não vai ser inativada do cadastro, ela não vai ser impossibilitada de adotar. As pessoas não têm essa dimensão. A gente explica isso para as pessoas e as pessoas esquecem, porque são muitas informações mesmo e muita gente escolhe não estar junto aos grupos de apoio à adoção após a habilitação, por mais que a gente assim Incentivo. insista, fale da importância, né? As pessoas que eu habilito mesmo, que eu faço todo um trabalho assim de tentar convencer, olha, isso é importante para você, isso é importante para o seu processo, isso vai ser importante para poder te dar segurança nesse tempo de espera que é angustiante. Algumas pessoas dizem, mas se eu for lá eu fico mais angustiada ainda. Pô, vai pra terapia então, cara. Mas não deixa de participar desse espaço que é importante. Né? Porque senão, quando você receber o chamado, você vai estar completamente desaquecido para dar resposta. Né? Desaquecido, desatualizado, e por mais que nós tenhamos atenção às conversas, às leituras, aos estudos, enfim, a gente sempre perde, a memória também nos trai, né? Sim, Porque os nossos medos, as nossas alegrias, interesses, elas vão filtrando também o que sim, nós produzimos enquanto memória, né? sim. Sedimentamos algumas e, mesmo que sem vontade, abrimos mão de outras. Então, para evitar que a memória também nos traia, nesse Uhum. período de espera, que eu chamo de gestação adotiva, é importante que a gente frequente grupo de apoio à adoção, porque eu estou sempre ali atualizando, né, a minha memória com as mesmas informações, mas de Uhum. outra forma, por outros prismas. E aí já Tomando, um, embarcando. tomando um cafezinho com os colegas. Tomando um cafezinho, fazendo redes, aumentando as Uhum. redes de apoio. Eu costumo dizer, inclusive eu disse essa semana na última reunião do grupo Cores da Adoção em Botafogo, eu disse isso. E é verdade. A minha rede de apoio mais sensível, próxima, disponível, são os meus companheiros de tempo formativo na adoção. São Uhum. pessoas que estavam comigo sentadas naquelas cadeirinhas dos grupos, cujos filhos chegaram mais ou menos na mesma época, então tem mais ou menos as mesmas faixas de idade, ou seja, experimentaram daquele processo formativo, mas também experimentamos hoje dessa convivência e desse suporte mútuo, né? Então a gente também forma essas redes de solidariedade, redes de apoio, através dos grupos de apoio à adoção. Mais uma razão para quem nos assiste aqui, nos ouve aqui, né? Também se motivar aí para procurar um grupo de apoio à adoção, mesmo que seja online, e participar. Pegando esse gancho, eu queria retomar uma coisa que você falou, que era a questão do condicionamento. Eu estou dando essa palavra, você não usou, tá? Mas alguns pais
mães, né, que buscam a via adotiva para a formação das suas famílias, me parece que chegam com a perspectiva do senso comum de que eu vou condicionar esse ser humaninho que está vindo ao meu encontro através do processo judicial às minhas expectativas. E aí Uhum. eu estou entrando naquela discussão do campo do desejo, né, que o Winnicott fala muito bem, que é a projeção sobre o outro, a projeção do meu eu sobre o outro que difere de mim, né? E é muito difícil para quem não está versado assim nessas discussões mais filosóficas, ou até do campo da psicanálise, da psicologia, perceber que a gente não condiciona ninguém. Que pai que conseguiu, que mãe que conseguiu enquadrar alguém. E mesmo que tenha pretendido, aí você falou muito bem isso, o que pode ter causado é outro grau de sofrimento, né? E é muito triste quando a gente pensa nisso no contexto da adoção, porque você também falou disso, nenhuma beleza, riqueza leva uma criança para um contexto de abrigamento. Abrigamento é medida protetiva. E se uma criança precisou de medida protetiva, é porque algum grau de dor foi causado a ela. Fosse por um abandono, por uma violência, né, por uma negligência, não importa. Mas é uma criança que já é de alguma forma fragmentada, né? Ela já é de alguma forma machucada pela vida. Imagina se ela vai ao encontro, encontra uma família que pretende condicioná-la às próprias expectativas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. É, Nessa perspectiva do processo formativo, sim, sabe? eu acho que eu usei a palavra formatar, né? Você disse, Eu que estou usando o condicionar. que você tenta, como você formata um texto, você acha que você É. formata uma vida. E a vida você não formata, você só produz sofrimento quando não respeita a sua expansão. Né? A gente fica com essa arrogância de achar que a gente tem a ensinar aos povos originários como cuidar de criança, ensinar aos quilombolas. Não, a gente tem que aprender com eles. Né? Porque eles têm uma perspectiva de cuidado coletivo. É preciso Né? uma aldeia inteira para criar uma criança, para cuidar de uma criança. Exatamente. Então, assim, e a gente vai nuclearizando, desde a Revolução Industrial, vai nuclearizando e sobrecarregando essas famílias, né? E o Estado se eximindo. Tanto que, assim, eu, por exemplo, discordo daquele texto do Eca que diz a família, a sociedade e o Estado. Para mim, é o Estado, a sociedade e a família. Porque o Estado tem que dar um suporte social, ajudar a construir coletivos, e esses coletivos vão dar suporte a cada família. Só que a gente parte de uma perspectiva de individualização da vida e dos cuidados. Então, assim, primeiro é a família. Né? A família tem que dar conta de tudo. Se a família falhou, então a sociedade entra. E aí a sociedade não vai dar conta sozinha, então o Estado entra. Não, o Estado tem que entrar primeiro. Tem que entrar primeiro dando educação, formação, condições de trabalho. Tem que começar pela reforma agrária. Tem que começar pela taxação dos super ricos. Né? Porque dinheiro tem, ele só está no lugar errado. Mal distribuído. Né? Ele só está concentrado em bancos que a gente está vivendo o pior momento do modo de produção capitalista, que é o capital financeiro. Né? Que nem produz, que ele vive gerando dinheiro de dinheiro. E quanto a cada um bilionário que acontece, milhares de miseráveis vão acontecendo, porque esse dinheiro não circula, esse dinheiro não se torna propriedade do coletivo. Né? Então, assim, o Estado tem que chegar primeiro garantindo essas reformas de base para que as famílias sustentadas pela comunidade em que vive possam dar conta coletivamente de suas crias. Né? Eu sempre digo, Saulo, que o meu sonho é que não houvesse nenhuma criança disponibilizada para adoção. Sim, Que toda criança fosse fruto do exatamente. desejo de uma mulher e um homem, né, emparentar, e essa criança nascesse do consentimento recíproco desse ato sexual. Então nenhuma mulher seria estuprada no mundo, né? Uhum. E a gente está anos-luz atrás Hoje. disso, porque a cada hora uma mulher é estuprada, inclusive pelo próprio companheiro, que sequer se dá conta que está estuprando essa mulher. Eu não sei se você viu, teve a possibilidade de já assistir o filme A Melhor Mãe do Mundo, Ah, assisti. né?
Cara, a atuação impecável do seu Jorge, né? Mas chegava a dar nojo de ver o seu Jorge ali, porque ele foi muito bem, né? Como que ele achava que aquela mulher tinha que dar para ele todo dia, porque ela era a mulher dele, né? Como ele começa a perceber que a menina tá brotando peitinho, entende? E como aquela mulher sai igual uma louca pelo mundo para parar de apanhar daquele homem, e como que a própria família dela devolve ela aos braços daquele homem, né? E como que, havendo políticas públicas, por mais precárias que sejam, ainda que seja da modalidade de ocupação de lugar para viver, né, produz possibilidades de mães pobres cuidarem de seus rebentos. Né? Porque ali era uma mãe maravilhosa, miserável, socioeconomicamente, né, mas maravilhosa. Quando aquela senhora que fala para ela da ocupação, ela diz: não, ocupação não, porque eu tenho família. O que a gente considera família? Né? O que é família? Família é quem tem laços de consanguinidade ou família é com quem a gente verdadeiramente poderá contar? E aí, o, os amigos que se formam a partir dos encontros, dos grupos de apoio à adoção. Quando a gente começou em São Gonçalo a apostar no grupo como dispositivo de intervenção metodológica para a habilitação, Saulo, foi num tempo em que não havia nem havia na lei a exigência de que a Sim, é habilitação fosse em recente. grupo, né? É. Então, assim, a gente fez o projeto em 2000, 2001, mandou para a juíza e o projeto foi engavetado, ela nunca deu retorno para a gente, até que em 2004, com a chegada de mais colegas do concurso novo, a gente discutindo em reunião de equipe disse: bom, se o ECA diz que a gente tem autonomia técnica, vamos fazer valer nossa autonomia técnica. Vamos segurar os processos, a gente devolve dizendo que está aguardando formar grupo e vamos começar a fazer em grupo. E a gente começou. Lá em dezembro de 2004, a gente fez o primeiro grupo de habilitação para adoção em São Gonçalo com a modalidade sociopsicodramática. Né? E hoje tem outros colegas que fazem outras modalidades. Também, logo em paralelo, começaram a fazer. Né? Eu falo da modalidade sociopsicodramática porque é como eu me sinto mais competente trabalhando em grupo. Né? É, e aí, a ideia era essa, que aquele pequeno número de pessoas que estava ali, 5 famílias, né? Que é um grupo geralmente de 10, 12 pessoas, né? Então, assim, pudesse começar a formar pequenos coletivos. Em vários desses grupos a gente obteve sucesso, porque esses grupos às vezes se encontram até hoje, outros não, se perdem, né? É, e a gente tenta que eles façam adesão aos grupos de apoio à adoção, a maioria não faz, né? Mas é isso, assim, é você pensar que criança e decisão de ser mãe ou pai não é uma decisão individual. Você toma essa tua decisão individualmente, ou solo, ou na relação com o teu companheiro ou companheira, mas isso vem através do imaginário social e dos coletivos nos quais nós nos forjamos, nas relações familiares que tecemos, nas relações comunitárias que tecemos, no que a gente compreende e acredita que é ser filho, que é ser pai, que é ser mãe, que é ser irmão. É a partir do exercício desses papéis que a gente vai constituindo o desejo de ser ou não pai ou mãe. Né? Então não tem nada de individual, mas o modo de produção capitalista individualiza tudo para enfraquecer tudo. Então ficamos todos muito mais frágeis, as crianças muito mais expostas. Uhum. Né? Não sei se eu acabei me desviando da tua pergunta. Não, amigo. Enquanto você estava falando, várias coisas me ocorreram. Uma delas é que, e eu concordo com você, nós nos constituímos a partir do olhar do outro. Mas nós nos constituímos também a partir da pressão silenciosa, tácita, posta pela cultura ao nosso redor, né? E pelas relações dentro dessa cultura, não só a cultura. Então, se a palavra cria significado, se a linguagem cria significados, as relações e a cultura também criam muitos significados. O que é ser homem em 2025, no contexto do Rio de Janeiro, né, de classe média, é completamente diferente do que foi ser homem na França do século XV. Em aspectos de comportamentos, de fala, de vestes, né, adereços,
a performance, como você muito bem está falando e remete a Butler, ela é construída a partir também desse movimento, né? Que não é dito, é percebido. E é percebido também pelas crianças. Por isso que eu gosto dessa provocação que você faz sobre as crianças nascem trans ou não nascem trans, ou elas se informam, né, e formam a partir também dos ambientes em que vivem, né? Porque quando eu tenho coragem de atravessar o gênero, a norma, né, imposta pelo gênero, aí que o contrário, né, é nomeado. A partir daquela referência, eu sou nomeada enquanto pessoa transgênera, enfim, transexual. Essas discussões que a gente está tendo aqui, eu penso que muitas pessoas não têm a oportunidade de ter se não estiverem num contexto em que elas sejam convidadas diretamente a refletir sobre isso. E aí, voltando um pouquinho ao nosso roteiro, uma das minhas preocupações nessa pesquisa é investigar como que os processos formativos tangenciam, oportunizam a reflexão sobre a diferença de gênero e sexualidades no contexto da adoção. Porque vai depender muito, penso eu, não só do coletivo organizado, grupo de apoio à adoção, seja ele qual for, Uhum. mas também do comprometimento do judiciário, das varas de infância, com a abordagem desses temas no processo formativo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a boa sorte de ter muitos juízes sensíveis a essa questão, a tal ponto de determinarem que a temática esteja prevista nos processos formativos. Aqui na capital tem uma portaria conjunta de duas varas, da primeira e da segunda vara de infância da capital do Rio de Janeiro, da comarca da capital do Rio de Janeiro, que determina que essas temáticas estejam previstas no processo formativo inicial, processo de habilitação. Mas eu acredito que essa não seja a realidade do nosso grande Brasil. E eu queria conversar contigo sobre isso, a importância desses temas no processo formativo. Você acha que é importante? Não é? Por quê? Então, eu acho que é importante sim, mas aí eu acho que talvez eu divija um pouco de você, porque eu acho que o Tribunal de Justiça não tem que dizer para os grupos de apoio à adoção como eles têm que trabalhar. O Tribunal de Justiça tem que contratar a equipe técnica, porque aí sim é no quintal dele que ele tem que mandar. Né? E a relação da gente com o movimento nacional de adoção tem que ser uma relação espontânea. Ele pode até, por exemplo, determinar que as pessoas participem de X sessões nos grupos de apoio à adoção. Mas ele não tem que dizer para vocês, grupos de apoio à adoção, o que vocês têm que trabalhar. Isso que ele tem que decidir a vocês a partir da perspectiva que vocês pensam, né? Do que está acontecendo no grupo. Porque assim, eu frequento grupos de apoio à adoção há muitos anos, né, Saulo? Desde 2000, né? Sim. E eu me lembro a diferença da frequência nos grupos quando isso não era obrigatório. Quando não passava pela obrigatoriedade de ter que estar ali para poder conseguir se habilitar. Em algumas comarcas, para conseguir entrar com um processo de habilitação para adoção. É. Né? E aí, uma frequência que era uma frequência militante passou a ser uma frequência determinada. E aí poucas vezes são que acontece dessas pessoas que estão lá na marra, né, se sentirem convidadas. Elas estão lá convocadas, determinadas pelo judiciário. Né? O judiciário tem que indicar isso. Talvez até, olha, precisa de participar de tantas ações, mas isso não vai inviabilizar a tua habilitação. Você vai ter que passar por isso nas equipes que têm a obrigação de trabalhar isso, porque elas são pagas para isso. Porque o que os tribunais têm feito no Brasil é utilizar os grupos de apoio à adoção como mão de obra. E eu vejo isso como um enfraquecimento político dos grupos. Só que eu lamento, mas eu percebo que a maioria dos colegas que coordenam os grupos vem diferente disso. Considero que estar a serviço das varas de infância
é uma potência, e não é. As varas de infância que precisam conseguir conquistar os grupos de apoio à adoção para que estejam juntos nesse processo, né? E não fazer dos coletivos que trabalham de maneira militante, sem remuneração, como se funcionários não remunerados fossem. Trabalho não remunerado, trabalho escravo, né? Então, assim, eu acho uma pachola do sistema do Poder Judiciário que tem 6% do orçamento e que não tem que gastar com saúde, com educação, né? Tem que gastar com dar conta das questões que precisam para judicar, né? E precisa, para bem judicar, de equipes técnicas preparadas, qualificadas, para atuar nas engrenagens do Poder Judiciário. E não explorar os grupos de apoio à adoção, né? Mas sim ter nos grupos de apoio à adoção aliados. Convidar para poder participar dos grupos da vara, mas como convidados, para poder falar o que querem, não o que eu quero que você diga. Porque É. se eu te convido para você fazer a sua fala, não vou dizer para você o que você tem que fazer, né? Se eu delego a você a parte formativa em grupo, pré-habilitação para adoção, eu tenho que confiar no teu trabalho. Porque eu, Tribunal de Justiça, não estou dando conta de fazer o meu dever de casa. Porque cadê lá o cumprimento daquele aviso 20 lá de 2014, que era a cada 100 mil habitantes uma vara com pelo menos um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, né? Depois passou para 200 mil, mas ainda assim não existe. São Gonçalo, quando esse aviso existia, né, valia lá o 20 de 14, nós éramos em média 1.200.000 habitantes, né? Teria que ter então o quê? 5 varas. 12 assistentes sociais, 12 psicólogos e 12 pedagogos ou pedagogas, né, para dar conta desse serviço. Mas nós chegamos a ser 8 assistentes sociais e 5 psicólogos no máximo. E agora, Mais uma teve vara de infância só. uma vara, mas ainda que fosse numa vara só, porque, né, Sim. ok, eu acho que o fórum teria que ser mais centralizado. Eu acho, É. inclusive, que quando coloca o fórum com o Lubandê e tira de Santa Catarina ou ali do Rodo, de São Gonçalo, você descentra e dificulta o acesso da população. Se você tem um. Porque, assim, não é como o Rio de Janeiro, que é um mundo, né? São Gonçalo é grande, né? Mas não é tão grande, né? Eu penso, por exemplo, que São Gonçalo, todas as 6 varas de infância deveriam ser de todas as disciplinas, todas as matérias. Para que ter 4 varas chamadas protetivas, uma de julgamento de ato infracional e outra de execução de ato infracional? Você está tratando a infância, né, como um tribunal criminal infantil, entendeu? Se uma criança que é chamo criança até 18 anos incompleta, tá, gente? Estou aqui falando a partir da resolução da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, né? Que é imputado um ato infracional em Campo Grande, ela vai responder em Campo Grande, a vida dessa família, dessa criança, está muito mais preservada. Agora, essa criança tem que vir para o centro da cidade e às vezes ser lançada nas masmorras que são os centros de internação, né? E aí, assim, para que isso? Isso não é o que estabelece o ECA, isso é o que tem sido feito do ECA, tanto na matéria infracional quanto na matéria protetiva. Não tem se cumprido. Mas ainda assim a gente olha para uma criança considerada carente, né? Diferente da criança que lhe é imputado um ato infracional, ainda que essa criança também seja carente, no sentido de que falta muito acesso a bens de consumo necessários, né? Porque a população que está lá majoritariamente, 70% no SNA, em torno de 70% no SNA, são crianças pretas ou pardas. No sistema socioeducativo, que é a matéria infracional, são também em torno de 70% da população preta ou parda, e no cárcere de adultos, 70% da população preta ou parda. Então, assim, essa questão, por exemplo, quando eu faço um grupo de habilitação, eu não posso deixar de colocar em análise. Entendeu? Eu me lembro, e assim, a cada última sessão eu peço para as pessoas fazerem, né, uma crítica do que foi o trabalho, né? O que elas consideram como crítico no trabalho. E eu lembro que um homem disse que a gente trabalha gênero demais, né? Aí eu perguntei para ele se ele sabia quantas mulheres eram assassinadas por dia no Brasil, né?
quantas pessoas LGBTs, notadamente a população trans, a população T, é assassinada no Brasil, né? E que só por isso já justificaria trabalhar gênero em todas as sessões. E eu trabalho em todas as sessões a questão de gênero, né? As questões de gênero. A história da a origem da criança, né? Porque eu acho que isso é um processo formativo. Tem uma, assim, você deve ter folheado o livro que você foi no lançamento, né? Tem um momento aqui que a cada final de sessão eu peço para as pessoas dizerem uma palavra, né? Como foi aquele encontro e né? Como que elas saem, que elas dizem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sou muito lesadinho para achar as coisas. Aí tem uma que fala assim, que essa aqui é de concessão. Essa aqui é a última, a sexta. Aqui, ó, assim, as palavras, uma palavra, mas raramente é uma palavra, né? Visão geral do processo adotivo. Acolhida. Transformações consistentes. Este trabalho não é apenas informativo, mas formativo, né? Superei minhas dificuldades. Devido à timidez, achei que não conseguiria seguir no grupo, mas me superei. Gratidão. Foi bom conhecer os diversos vértices de uma adoção, né? São palavras soltas que eu peço para eles darem no final, né? Então, assim, a cada sessão tem esse, eles vão falando coisas e da impactação que foi aquela sessão. Porque você viver uma sessão só sobre psicodramática é diferente de você estar num grupo pautado em palestras, que você fica muito mais enquadrado, você tem um domínio do que você vai fazer, você não é provocado a ser deslocado, né? Teve agora uma moça, né, que no último grupo que eu terminei agora, só falta a visita domiciliar, que ela falou assim, eu me senti na primeira sessão muito deslocada, porque eu percebi que eu não teria o controle, né? Porque as pessoas entram na cena e a gente usa as bonecas, até em função do espaço muito restrito, mas que eu acho que coincidiu com uma coisa muito bacana, que é fazer com que as pessoas, né, adultas brinquem de boneca. Tanto que uma vez chegou um senhor lá muito simples, aí falou com a minha amiga Riva, né? Não, eu vim aqui, fiz o curso de vocês, brinquei de boneca ali com o Lindomar. Muito Né? bom. Porque assim, o adulto precisa aprender a brincar de boneca, seja homem ou mulher. Porque é brincando de boneca que as meninas aprendem a cuidar, né? Então os homens precisam brincar de bonecas para aprender a cuidar também, né? Então assim, a gente acabou sendo uma coisa muito bacana porque a gente convoca os habilitandos a criançar. E olha que os temas são muito duros, né? Muito Pensar, gosto muito difíceis, disso, né? né? E a última frase do livro, da parte escrita nossa, depois tem um pós-fácil da Alva Góes, maravilhosa, né? Que eu digo assim, quem pretende, acho que é mais ou menos assim, quem pretende parentar precisa criançar, pois é brincando que criança fala sério, né? Então, Muito assim, bom. eu acho que a gente precisa levar isso para o mundo, né? Para as pessoas pensarem sobre isso e fazer a torção que precisa ser feita. Há que ser uma família para uma criança e não uma criança para satisfazer o desejo de uma família, né? E aí fica a pergunta, mas então eu lembro de uma das sessões que o cara falou assim, mas se não fosse isso eu não poderia ser pai, né? Porque ele e a companheira tinham O impedimento de ordem possibilidades biológica, de né? ordem biológica, né? E aí eu perguntei para ele o seguinte, para você, o teu desejo de ser pai é superior ao desejo de que nenhuma criança seja violada no mundo? Né? Porque É uma esse é o boa meu reflexão. desejo. Uhum. Esse é o meu desejo. Eu quis ser pai, meu marido não quis. Então, quando dois não Quando quer, um um não não quer, adota. dois, um não Quando um não adota. quer, dois não adotam, né? E é isso. Eu poderia ter me separado e estar com meu filho hoje aí já com uns 15 anos. Mas eu fiz a opção de estar num casamento que estou há 31 anos já, né? E que é uma pessoa que é muito importante na minha vida, não me arrependo. E não tenho sofrimento por não ter adotado. Acho que assim é isso. Assim. Foi um projeto, mas porque nem todo mundo tem que ter filho. O Estado não tem obrigação de dar filho para ninguém. E as Exato. pessoas chegam muito com essa perspectiva. Com essa nova aqui eu estou aqui até. Eu recebi uma relação de 20 famílias que ficaram sob minha responsabilidade
para poder fazer as alterações e mostrar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento atualizado. Né? Alguns colegas preferiram só baixar o arquivo e mandar para as pessoas preencherem. Eu estou fazendo questão de chamar família a família e atender aqui online. Eu atendi um casal, assim, que foi uma das experiências mais horríveis que eu tive na vida. Né? O cara afirmando que nem todas as famílias que estão aqui eu atuei na adoção, na habilitação, né? A gente só pegou de tanto a tanto, vai para tal técnico, e um psicólogo ou um assistente social, não foi para todo uma dupla, porque é um trabalho mais específico para poder ver a questão mesmo lá das categorias, porque aí qualquer coisa mais aprofundada, a pessoa vai depois para a dupla de referência dela pensar as coisas, né? E aí o casal fala, os dois, o homem e a mulher, assim, se afirmam conservadores brancos de direita, né? E que foram discriminados e sofreram preconceito, racismo reverso na vara de infância. E aí eu conheço os colegas com os quais eu trabalho e eu sei que são todos muito competentes, né? São todos muito vanguardas na afirmação dos direitos humanos, na afirmação da diversidade, né? Em que pese eu ser a única bicha do setor. Eu agora e o estagiário, né? O estagiário anterior também era viado. Aí eu falei, e as duas estagiárias feministas? Daqui a pouco eu vou estar sendo acusado, né? De estar privilegiando feministas e bichas. Mas foi pura coincidência. Mas assim, duas duplas maravilhosas que eu trabalho, né? Em que pese eu ser o único membro da equipe viado, né? Todos são muito respeitosos e afirmadores da diferença dos direitos humanos para toda e qualquer pessoa, né? Então, assim, muito possivelmente esse cara na habilitação ele ouviu algumas críticas. Quando ele põe lá que só aceita criança branca, muito possivelmente a dupla que o habilitou fez o que eu fiz aqui, né? Aí eu falei, olha, mas quando uma família aceita apenas adotar uma criança branca, eu não posso deixar de pensar nos efeitos do racismo estrutural que gira, que roda em todos nós. Né? E considerar também a dimensão eugênica, que não é tua responsabilidade, mas do Sistema Nacional, como te autoriza a escolher isso tudo. Ele falou assim, eu poderia te processar por estar me chamando de eugênico e de racista. Eu falei, sim, você pode me processar, porque é advogado. Você pode me processar, mas eu terei todo o instrumental técnico teórico para mostrar em juízo que a tua denúncia é uma falácia. Né? Aí eu falei, porque racismo reverso não existe. Falei, claro que existe. Eu falei, claro que não existe. Porque o grupo étnico-racial do qual eu e você participamos não é descendente de sequestrados e escravizados de África apenas pela cor da pele preta. Não, mas no mundo sempre houve escravidão. Eu falei, mas não em função da cor da pele, como foi a especificidade da escravidão dos povos africanos pela Europa inteira, no chamado Mundo Novo. Né? Porque é isso. Então, assim, não dá para eu querer achar que, sabe, que uma pessoa. Por exemplo, eu consigo escutar de maneira muito mais palatável uma pessoa preta dizer eu só quero um filho preto porque eu sou preta e os pretos são discriminados, do que ouvir de uma pessoa branca dizer eu só adoto se for uma criança branca porque eu sou branco. Né? Eu consigo ver que há racismo num lado e há resistência no outro. Né? Porque ainda que a gente não deixe mais. Uma criança não deixe mais de ser adotada pela cor da pele, mas teve um tempo que deixava de ser. Né? Ainda assim, 70% das crianças que lá estão, como já dissemos, são pretas ou Continuam pardas. sendo pretas ou pardas. Então isso diz do racismo estrutural. Isso não diz de outra coisa. Né? Amigo, você E, está trazendo aí um relato que é muito sensível dessa questão étnico-racial. Mas você também falou, provocado pela aquela minha fala inicial, e eu queria pontuar isso, sobre o quanto que o nosso desejo tem que estar alinhado com uma perspectiva, você falou ética, mas também honesta, do, do encontro com outro ser humano, né? Insisto nisso. Você falou. Bob não queria. Bob é seu marido. Acho que a gente não falou o uhum, nome dele ainda, né? Bob não queria. E eu percebi que o meu desejo não era forte o suficiente para abrir mão da minha conjugalidade pelo o desejo de paternar.
É, poucas pessoas são versadas, eu penso, nessa coragem, né? Porque requer muita coragem de medir de uma forma madura as possibilidades, colocar ali na balança do que é viável, do que eu posso, do que eu dou conta ou não dou conta. É que também penso um processo de autoconhecimento, mas terapêutico também. Acho que toda pessoa que pretende ser pai ou ser mãe devia entrar hoje na terapia, né? Para ontem, para antes que o filho chegue já começar a pensar nessas fragilidades, né? É, e aí, juntando essas reflexões sobre os nossos papéis, porque eu não diminuo nem um lado nem o outro. Eu acho que a parceria entre a sociedade civil organizada no movimento da adoção e o poder judiciário, ela é de uma potência assim absurda. É lógico que eu Uhum. falo do lugar de fora, né? Eu Sim. sou coordenador de grupo, eu sou pai por adoção, eu sou militante do movimento, mas eu acredito muito nisso, né? Eu sei que nossas falas não são totalizantes, tá? E Uhum. não escutei dessa forma, mas eu tenho medo que a assistência, ou seja, as pessoas que Uhum. vão nos assistir, pensem que nós tratemos e entendam, não, eu conheço Lindomar, tanto literariamente quanto pessoalmente, para afirmar, e desculpa avocar a palavra, né? Para afirmar que ele não tem essa perspectiva totalizante. Mas eu também entendo que existam muitos grupos que se coloquem nesse lugar de ser a serviço do Poder Judiciário. E quero deixar registrado aqui em vídeo que existem outros grupos que não. Existem outros grupos que celebram parceria com o judiciário, entendendo que o seu trabalho pode contribuir com os fazeres daquelas equipes Uhum. técnicas, né? Quando eu dei esse exemplo, para ficar registrado histórico aqui, quando eu dei esse exemplo da portaria conjunta, quero também deixar registrado que foi uma produção a múltiplas mãos, convocada pelas juízas na época, Cláudia Mota e Lísia, esqueci o sobrenome dela agora, da primeira vara de infância. É, convocada por essas juízas, o movimento social foi para dentro dos salões ali do Poder Judiciário construir essas temáticas. É lógico que assim, o modelo que é aplicado aqui na comarca do Rio não é maravilhoso, perfeito, que deva ser replicado do Brasil afora, não é isso. Existem estratégias formativas. E eu acho que essa riqueza é que dá mais potência para a formação. A gente tem aí as vivências sociodramáticas, a gente tem, ainda que com prejuízo na dialogicidade, né, as palestras, a gente tem os modelos de cursos, que são muitos, né, cursos online, como o Paraná faz, né, Uhum. como o Tribunal de Justiça do Paraná. Para mim, todos esses processos, eles são ricos dentro do que se propõe. Uhum. Eu me preocupo, e aí digo de um lugar mesmo meu de construção. Eu fiz o meu letramento racial só quando eu sentei numa cadeira de grupo de adoção. Eu não tinha letramento étnico-racial nenhum, Lindomar. Nenhum, nenhum, nenhum. E falo do alto do meu privilégio de branquitude. Eu estava imerso naquele pacto da branquitude sem nem perceber, né? Alheio completamente às discussões étnico-raciais. Mas alguém me despertou para isso. Alguém bateu ali no meu coração e diga: abra teus olhos porque é fato. Infelizmente, você traz um relato aí de uma pessoa que não se devotou a essa possibilidade e Uhum. continua imerso é, nessas perspectivas que são adoecedoras, né? Porque o preconceito, seja ele qual for a matriz, é uma doença, eu acredito, né? Não há doença em ser gay, há doença em ser homofóbico, Eu né? não sei nem se é doença, eu acho que é uma É, produção eu estou usando a doença em palavra. é, Não há CID na minha fala. Não há código de identificação. eu acho que É, é um comportamento é devastador. poético. É, É um comportamento devastador produzido a é. partir das estruturas patriarcais É uma e liberdade poética heteronormativas. para falar dessas Sim. questões. Mas aonde eu queria chegar esse devaneio todo? É, seja de que forma a gente atue, convivências, como você faz, com cursos, com palestras.
para quem estiver assistindo a gente aqui, que militar em grupo de apoio, que seja técnico em vara de infância, que seja simplesmente, ou simplesmente não, que seja um coordenador de grupo de apoio, porque o movimento social é muito importante, não é nem Uhum, menos nem mais. uhum, Para quem esteja nos assistindo, que o que a gente precisa fazer é se preparar também, porque a formação de quem forma, ela é fundamental. E eu falo isso, Lindomar, porque eu receio que muitos técnicos em várias de infância estejam cheios da vontade de acertar, né? Mas talvez não tenham recursos para falar sobre tudo o que gostariam. Acredito, ouso dizer, que na vara de São Gonçalo talvez você tenha mais acúmulo, experiência de vida, de vivência, de estudo, não sei o que, para falar de gênero e sexualidade do que seus colegas. Ainda que outros possam ter também, não sei, eu tô chutando, mas por lhe conhecer, ouso dizer isso. Por que não também, e aí fica a provocação, era nesse ponto que eu iria chegar, a gente não pensa nessas parcerias focadas? Porque existem expertises, país afora, Brasil afora, que a gente pode aproveitar para aprofundar determinados temas. Eu continuo em constante letramento étnico-racial. Jamais vou me arvorar e pretender, porque ninguém domina o conhecimento, uhum. né? Isso é uma loucura, mas jamais vou me arvorar a ser um representante, por exemplo, desse lugar, né? Sim. Ainda que possa ter títulos e cursos, não importa, não é isso. Mas porque me reconheço enquanto pessoa branca, né? Uhum, Agora, essa consciência que tenho veio da minha disponibilidade para um processo formativo, né? Veio da minha proximidade com vocês, técnicos em vara de infância. A gente precisa estreitar isso. Não sei se você concorda com essa minha viagem toda. Não, concordo, acho que é isso. Agora, eu penso que todos esses formatos eles são importantíssimos, mas eu defendo que, para além do trabalho que os grupos de apoio à adoção fazem, que as equipes façam um trabalho de grupo, Isso. porque, porque é um grupo pequeno, por exemplo, um grupo com 12, 13 pessoas, você consegue trabalhar de maneira mais lapidar as pessoas, entende? Uhum. Convocando, a gente chama de oficinas sociopsicodramáticas, porque a ideia inicial era sociodrama, mas como eu fui vendo que porque qual a diferença crucial entre sociodrama e psicodrama, né? No sociodrama, o protagonista é o grupo. No psicodrama, um protagonista emerge no grupo para trabalhar as questões dele que reverberam no próprio grupo, né? E aí o que a gente faz em São Gonçalo é o protagonista é o grupo, porque é o tema, é a questão que a gente vai trabalhar naquela sessão, mas eu chamo cada participante a exercer todos os papéis centrais. Né? Quando tem a sessão do parto, por exemplo, seja homem ou mulher, vai ser a mulher parindo. Né? E vai ter que dizer se entrega aquela criança em adoção ou se deseja ser mãe daquela criança. Mas antes disso, teve um monte de coisas que aconteceram antes, que parte da gente poder aquecer o grupo e convocar o grupo a construir uma história sobre o primeiro encontro com o filho que vai adotar, com a filha que vai adotar, chamado Pela Vara, porque desejavam uma criança dentro do perfil hegemônico, Uhum. saudável, sem deficiência, tal. E aí eles montam a história, quando a gente volta para o grupo, os técnicos de referência, a gente vai e desorganiza a história. Porque eles começam a contar a história bonitinho, aí quando eles vão encontrar a criança, geralmente está num abrigo, né? É a história que eles montam. E aí eu lanço 3 questões. Quando, como e por que essa criança veio parar no abrigo? Aí eles se olham assim, meio perplexos, mas a gente não parou para pensar nisso. Né? Então vamos pensar agora. Essa criança chegou no abrigo pelo bico de uma cegonha ou ela foi parida da barriga de uma mulher? A parida da barriga de uma mulher. Eu falei, então vamos dar um nome para essa mulher? Vamos dar uma cor de pele para essa mulher? Uma idade? Um território? Uhum. Aí eles vão construindo a personagem, né? E aí eu vou e desenho, porque aí eu congelo aquela cena, para aquela cena toda do encontro com a criança e a gente vai para a cena da montagem que vai da onde veio essa criança, né? E aí eu vou e dou uma boneca para que seja
aquela personagem, a personagem que vai parir a criança, né? Fez sozinha ou teve algum macho participando dessa história? Ah, teve. Então, que homem é esse? Qual o nome dele? Qual a cor dele? Qual a idade dele? Né? E cada um. E aí a gente vai e constrói esse personagem coletivamente ali na hora. Né? Aí dou para um deles também ser o homem. Né? E aí eles se encontram, geralmente tem uma certa caricatura, porque geralmente é uma menina ali na adolescência, num baile funk, que, que, que dá para um cara de 30 anos ali, né? Aí fala, bom, aí passou 2 meses, ela descobriu que tá grávida, ela vai falar pro cara, ah, não, o cara sumiu. Eu falei, sumiu não, ele vai aparecer, ela vai falar com ele. E aí ela vai, todos eles e elas enunciam a gravidez para o genitor e todos eles são o genitor reagindo à enunciação. Né? E assim, 90% do grupo, do lugar do genitor, independente de ser homem ou mulher, recusam a gravidez e desqualificam a mulher por ter dado para ele na primeira noite. Tem até Hum, uma fala que é muito recorrente. Então é filho de cadim, né? Um cadim de cada um, porque você deu para todo mundo naquela noite. Né? Então, assim, porque isso está no imaginário social. Né? Porque o que está em questão é o corpo da mulher sempre. sim. Né? E E como não aí, falar de gênero? e como não falar de gênero? Né? E aí esse cara vai, sociometricamente, ou seja, a maioria do grupo recusa essa mulher e essa gravidez, e essa mulher vai ter esse filho sozinha. E quando é um adolescente, por exemplo, aí eu dou uma dramaticidade maior e digo que a família expulsou ela de casa, ela está no abrigo, aí eu vou caminhando com eles, né, no aquecimento, passando os 9 meses de gestação até a sala de parto e o parto. E aí no parto todos eles vão ter que dizer isso. Né? E majoritariamente, na maioria dos grupos, eles querem o filho. Elas querem o filho. Né? E aí eu pergunto, o que aconteceu entre esse parto de uma menina mulher que desejava ser mãe para o momento em que vocês estão lá agora conhecendo essa criança com 3, 4 anos para adotar? Aí cai a ficha deles que a maioria das crianças não são órfãos e nem entregues em adoção de maneira protegida pelas genitoras, mas são retiradas a partir de processos muito duros de destituição do poder familiar, que são, na maioria das vezes, forjados em situações de extrema pobreza. Em que pese pobreza não ser motivo suficiente para retirar a criança. Mas a pobreza, a pobreza extrema produz um estado de coisas que às vezes encurrala. E a gente não encontra outras saídas que deveriam ser encontradas, como a melhor mãe do, como o filme A Melhor Mãe do Mundo encontra. E você disse há um tempo atrás sobre os fracassos, né? Os Uhum. fracassos das políticas sociais, Sim. o fracasso desse projeto de Estado que não pensa o social, mas pensa o capital. Você muito bem falou disso. Amigo, estou preocupado com a hora, infelizmente, porque a gente já Uhum. ficou quase 1 hora e tanto perdi aqui, já passou de 1 hora, com toda certeza, conversando, mas feliz porque eu penso que a gente conseguiu produzir muito nesse encontro, nessa conversa. Não acredito que a nossa conversa se encerre aqui, jamais ela se Mas você quer protrará. perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Se faltou algum Não, ponto amigo, a meu, gente deu conta de todos os temas. tá Fica bom. tranquilo. A gente deu conta dos processos formativos, a gente deu conta das diferenças. E a ideia nas conversas é justamente assim, é deixar em aberto, para que a gente possa produzir em diálogo, né? É Uhum. isso. É, Então fica tranquilo. Menos certezas e mais dúvidas, né? Exato, a gente não tem resposta, por favor, não encarem. Quem estiver assistindo esse vídeo, não encare isso aqui como manual de absolutamente nada. Eu não sou referência para coisa nenhuma, não pretendo ser, quero só ser um estímulo para mais reflexões. E vou ficar muito feliz se alguém um dia assistir esse vídeo e quiser vir conversar comigo também sobre tudo que nós trocamos aqui, porque, como eu estava dizendo, a conversa não termina, ela permanece, ela se estende no tempo. Eu acredito muito nisso. E, amigo, que as pessoas te leiam, que as pessoas te conheçam como eu te conheço, e que as pessoas busquem inspiração em Lindomar Darós como eu busco, porque temos muitos a aprender com você. Eu acho que você tem feito.
e fará ainda muito pela adoção, não só em São Gonçalo, mas no Brasil inteiro. Viu? Muito Então, obrigado deixa eu só por ser falar. quem é. Quando você falou das crianças trans, nesse livro aqui, de um século de infância, Justiça de Ah, com Infância, a Érica. Uhum. tem um texto meu com Rafael Luz, que a gente fala de crianças trans. A gente junta o doutorado dele, o meu pós-doutorado, e produz um texto falando dos ambulatórios que cuidam das famílias e das crianças trans. Tá? Então ficou um texto bem bonitinho, bem amarradinho, que mostra o quanto falta de políticas públicas de cuidado e de reflexão, né, para dar conta, o quanto que a maioria do corpo técnico nesses equipamentos são de pessoas que trabalham voluntariamente, pela militância, pelo desejo de fazer acontecer alguma coisa. Né? Eu acho que é importante dizer isso. Rafael Luz, psicólogo da segunda vara de infância da comarca da capital do Rio de Isso. Janeiro. É um Registrando o fofo. nosso querido Rafael. Estivemos com ele essa semana também, um querido. Ele teve também no Cores da Adoção falando um pouquinho sobre esse recorte de Uhum. pesquisa dele. Deixa eu aproveitar e te convidar, porque vai ter agora entre 7 e 9 de março, de maio de 2026, o primeiro congresso da Associação Brasileira de Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil. Vai ser em Foz do Iguaçu, né? E você, como advogado, alguém que está fazendo uma tese, né, sobre adoção e sobre esses atravessamentos, sobre os processos formativos, eu acho que o teu trabalho encaixaria em algumas das comunicações orais. Que seria muito importante, acho que seria muito importante, e aproveitar para convidar todos os assistentes sociais e psicólogos, pedagogos, advogados, advogadas, né, que desejam participar desse congresso. Ele vai ser lindo. Nesse congresso eu vou estar fazendo uma fala sobre entrega legal e adoção aberta, né? Legal, adoção aberta é um tema bom. Isso. Urgente. E a programação tá toda maravilhosa, assim, vai ter um monte de gente muito bacana falando, né? E as falas oficiais elas vão se dar no mesmo espaço, as falas programadas com os trabalhos inscritos, né? Vai ter um tanto, três palestrantes formais convidados no congresso e as comunicações orais referentes àquele eixo temático. Legal. Tá? Sobre adoção aberta, recomendo também Mariana Lamassa. Procurem por ela, tá? É pesquisadora do tema. Aproveitar, já que você fez convite para evento, se eu não me engano, 25, 26, 27 de maio, Congresso Internacional da Abraf, em Salvador, Bahia. Ainda não tem muitos detalhes, mas está sendo programado. Então, quem também estiver assistindo antes desses eventos e pudesse programar, se não, busque depois. Se estiver assistindo depois dessas datas, busque os anais desses eventos para também se informar sobre tudo o que aconteceu. Meu amigo, muito obrigado. Uma boa noite, porque já é de noite, nós não falamos sobre isso. Uma boa noite a você, ao Bob e a todos que nos assistiram. Beijo. Beijo, querido.